Bom, eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu me chamo Suzane, estou graduanda em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E hoje inicia nessa semana um intensivão, de preparatórios para o Enem 2025. E nesse primeiro dia, hoje a gente vai iniciar com temáticas de biologia. Ao longo da semana, vocês vão ter uma variedade de aulões, onde vocês poderão tirar dúvidas, revisar assuntos que vocês já viram ao longo do ano. Aí, para esse primeiro momento, o que eu peço de vocês? É que a cada questão ou a cada finalização de revisão de cada assunto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar, que eu vou estar verificando os comentários, ou se quiserem falar, vocês levantem a mãozinha aí, certo? Que eu vou ficar atenta a essas questões. Tudo ok até agora? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho, visualizar o material? Que cor fica o microfone? Oi? Os meninos estão conseguindo? Melissa, Manuel, tudo ok, né? No áudio. Pois bem, pois vamos lá. Dentro da biologia, gente, um dos assuntos que mais cai é assunto de genética. Então, é interessante que vocês anotem no caderno aí do lado, anotação, para vocês darem uma revisada sobre esse assunto. Genética. Mas, Suzane, o que cai em genética no Enem? No Enem, os assuntos que mais caem em genética é a primeira e segunda lei de Mendel. Genética, todo ano genética está presente. Primeira e segunda lei de Mendel. O que acontece? O que diz na primeira lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel, ele fala que é a lei das segregações de fatores. Ou seja, o que Mendel faz? Mendel, ele é um cara também chamado de Gregório Mendel. Ele é um cara que vai trabalhar com fecundação. Ele vai pegar ervilhas e trabalhar com elas. Mas por que ele escolhe a ervilha? Porque a ervilha, ela é uma planta de fácil cultivo, não é tão cara, né? Então, ele, naquela época, uns anos atrás, Mendel, ele não sabia dos termos que a gente conhece hoje em genética. Ele trabalhou com um cruzamento para saber o que ia dar. E, coincidentemente, hoje ele é uma das referências dentro da genética. Mas, afinal, né, o que diz na primeira lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ervilhas, né? A primeira lei, ele vai trabalhar com a lei da segregação de fatores. O que diferencia a primeira lei da segunda lei de Mendel? Na primeira lei, ele vai trabalhar com apenas uma característica. Então, anotem, uma característica. E o que ele vai usar? Ele vai usar a ervilha. Uma ervilha vai ser amarela, que ele chama de pura, e a outra ervilha vai ser uma ervilha verde, né? Que ele chama também de ervilha verde pura. Só que o que diferencia? Que a amarela, ela vai ser azão, ou seja, é uma ervilha que é dominante. Dentro da genética, que o Mendel naquela época não sabia desses termos, dentro da genética a gente vai ter dois termos importantes, que é heterozigoto, que é relacionado aos alelos, que ele também não sabia o que era um alelo naquela época, e homozigoto. O que seria o heterozigoto? O heterozigoto é quando eu tenho duas letrinhas que são diferentes. Por exemplo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. E o homozigoto é quando eu tenho letras iguais, que é o caso do Azão, Azão e do Azinho, Azinho. Até aqui, tudo ok? Pois bem, o que vai acontecer, né? A gente tem a ervilha amarela e a ervilha verde. Ele está trabalhando com apenas uma característica. Qual é a característica? Ele está trabalhando a cor dela. A amarela é azão-azão, então ela é dominante. E a verde
ela é azinho. Então, uma característica recessiva. Mendel chamou essa primeira parte de geração parental. A geração ali pai, a geração que dá origem. Aí o que ele faz? Ele cruza a amarela com a verde. E o que ele obtém? Ele obtém 4 amarelas. Aí ele para e pensa, ué, por que a verde sumiu? Aí a gente vai ter o que aqui nesse cruzamento? A gente vai ter alelos, ou seja, heterozigoto, azão, azinho, porque ele vai pegar um azão da amarela e um azinho da verde. E ele pensa, por que está acontecendo isso, né? Não satisfeito, ele chama essa geração de geração F1, ou seja, primeiro a gente tem a parental, que ele cruza 2 ervilhas e gera todas amarelas. Aí ele não satisfeito com isso, que chamou de geração F1, ele vai fazer uma autofecundação, ele vai cruzar de novo essas mesmas ervilhas. E ele observa o quê? Quando ele cruza, ele obtém 3 amarelas, e a verde, que tinha sumido, ela reapareceu. E então a gente teve 3 amarelas, azão, azinho, e uma verde que reapareceu, que estava lá no início. A primeira geração, que é essa geração que a gente chama de geração pura. Por quê? Porque aqui não está tendo nenhum cruzamento. Mas a partir do momento que ele cruza essas ervilhas, a gente chama elas de híbridas. Pois bem, o que acontece na primeira lei? Na primeira lei, resumindo para vocês, a gente tem ervilhas com apenas uma característica, que é amarela e verde. Ele cruzou, surgiram apenas amarela. Primeira geração, geração parental. Segunda geração, geração F1. Na F1 vai acontecer uma autofecundação que vai gerar 3 ervilhas amarelas e uma verde, que é a geração F2, que ele fala que a proporção fenotípica é de 3:1, ou seja, gerou 3 amarelas para uma verde. E qual é a diferenciação da primeira lei para a segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, observando essa imagem, o que ele vai acontecer? Na segunda lei, é chamada de lei de segregação independente. Porque Mendel ele não sabia que existiam termos alelos, homozigoto, heterozigoto. Ele dizia que tudo era relacionado a questões de fatores, ou seja, os fatores que influenciavam. Então, tinha algum fator que estava influenciando para que aquelas ervilhas, elas, em uma geração, ela desaparecesse e na outra ela reaparecesse. Então, esse foi um do principal fator. E o que diferencia a primeira lei da segunda lei? Primeira dica. A segunda lei, ela utiliza mais de uma característica. Ou seja, aqui ele vai trabalhar com ervilhas que estão amarelas e verdes, só que ele vai adicionar mais outras características. Por exemplo, ervilhas verdes rugosas. Então, nessa geração, o que vai acontecer? Além de ele trabalhar com a característica da cor da ervilha, ele também vai trabalhar com características ali visíveis dela, que no caso, ervilhas rugosas. Então, é mais de uma característica. E o que acontece? Ele vai fazer a mesma questão da anterior, só que o que diferencia aqui é mais características e a fecundação vai dar um número bem maior. Tem a primeira geração, que é a geração parental, aí vai acontecer a geração F1, que ele vai autofecundar, e vai gerar a geração F2, onde a gente pode observar aqui nessa imagem que quando ele faz a autofecundação, a gente tem uma variedade, ó, ervilhas totalmente amarela lisa, aí aqui uma lisa, aqui tem uma lisa já rugosa, que a gente tem uma verde rugosa. Então, a gente consegue observar essa diferenciação. Primeira lei, apenas uma característica. Segunda lei, ele utiliza mais de 2 características, ou seja, mais de uma característica. Primeira lei, a gente chama ela de lei de segregações de fatores, e a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. Porque o que foi que Mendel concluiu? Ele concluiu que após a realização desses experimentos,
Mendel observou que as características elas são transmitidas de maneira independente, que ela não segue um padrão, tipo, você vai ser amarela, você vai ser verde. Você vai ser verde rugosa e você vai ser amarela rugosa. Não, elas são transmitidas de maneira independente. Agora aqui para vocês, eu tenho esse quadro de Punney, que é utilizado para calcular essa questão de azão, azinho, azinho. Como é que a gente faz isso? Vamos ver. A gente sempre recebe uma informação do nosso pai e outra da nossa mãe. Tentar usar uma linguagem mais didática para vocês entenderem. A nossa mãe é XX, sempre vai ser XX. O nosso pai vai ser XY. Ou seja, eu vou receber um X da minha mãe, um X do meu pai, porque o meu pai é XY. Ou eu posso receber um X da minha mãe e um Y do meu pai. O que acontece? Se você recebe um X da sua mãe e um X do seu pai, significa que você vai ser do sexo feminino. Agora, se você recebe um X da sua mãe, lembrando que mulher é sempre XX, o homem é XY. Se você recebe um X da sua mãe e um Y do seu pai, é porque vai ser do sexo masculino. Então, essa é a diferenciação. E como é que faz esse cruzamento? Nesse quadro de Punney, ele nos ajuda a entender isso. Então, aqui a gente vai ter uma informação da mãe e do pai. A gente vai cruzar esses dois. Por exemplo, esse com esse, depois esse com esse. Aí vamos lá para baixo. A gente vai cruzar esse com esse e esse com esse. Esse quadro ele faz o cruzamento para que a gente consiga entender como é essa distribuição. E como é que ficaria? Primeiro, lembrando que sempre é o azão, depois que vem o azinho. Quando a gente cruza esse quadro, ele fica da seguinte forma. Vamos entender como é. Eu peguei e cruzei um da mãe e um da mãe e um do pai. Ficou azão, azão. Aí eu venho aqui de novo, no outro quadradinho. Um da mãe e um do pai. Azão, azão. Aí eu venho aqui. Um da mãe e um do pai. Azão, azinho. Venho aqui embaixo, de novo, em cima. Um da mãe e um do pai. Azão, azinho. Esses alelos, o que a gente pode observar? Que 50% vão ser azão, azão. Que a gente chama de quê? De homozigoto. Se tá igual às letras, é homozigoto. Quando muda as letras, é heterozigoto. Então, essa é a principal diferenciação. Então, qual é a proporção que a gente tem? Que 50% de ser menina e 50% de ser menino. Porque menina sempre vai ser azão, azão, ou X, X. E o homem seria X, Y. Até aqui, alguma dúvida? Estão conseguindo entender direitinho como é que funciona esse cruzamento? Se vocês não quiserem falar, vocês podem interagir aqui pelo... Certo, ótimo. Pois bem, como é que cai essas questões no Enem? Primeira questão, vamos analisar ela. Gregório Mendel, como eu mencionei para vocês, lá no século XIX, XVIII, por ali, ele começou a investigar os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de semente lisa, que seria dominante, ou seja, azão, azão, ou rugosa, azinho, azinho. Só que o que é que aconteceu? Essas rugosas, elas são recessivas. Essas características determinadas por um par de alelo com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que é o fenótipo de plantas híbridas, né, que era resultante do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestaria em gerações futuras. Aí a pergunta é: a autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizado por Mendel, ocorre entre plantas, letra A, híbridas, de fenótipo dominante, que produzem apenas semente
lisas, ou letra B, híbridas de fenótipo dominantes, que produzem sementes lisas e rugosas. Letra C, de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas semente lisa. Ou de linhagem, letra D, de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem somente lisas e rugosas. Ou letra E, de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas semente rugosa. Com o que a gente acabou de explicar, o que vocês acham? Qual alternativa seria? Coloquem aí nos comentários. O que ele pergunta? A autofecundação que fornece dado para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Vamos lá? Entre plantas, estou acompanhando o comentário de vocês. Entre plantas, ó, colocaram aí letra B. Alguém mais? Letra B, concordam? A resposta, gente, é realmente a letra B. Vamos entender por quê? Porque ele fala assim, ó, a autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas híbridas. Por que híbridas? Porque eu comentei com vocês que quando na primeira parte, na geração parental, elas são puras, mas a partir do momento que ocorre a autofecundação, que elas estão autofecundadas ali na geração F1, ela já não é mais pura, então ela era híbrida. Então você automaticamente já eliminaria a letra C, a letra D e a letra E. E ficaria entre a A e a B. Mas qual é a diferença? Porque a A fala híbrida de fenótipo dominante. A B também falou. Só que o que acontece? Ela fala que produz apenas sementes lisas. Não é só semente lisa. Eu mostrei para vocês que quando a gente tem a autofecundação, elas produzem tanto semente lisa como também rugosa. Então, é híbrida, porque ocorreu já a autofecundação, e elas produzem duas variedades de semente, que a gente está falando nessa questão da segunda lei de Mendel, ou seja, eu não estou trabalhando com apenas uma característica, estou trabalhando com mais de uma característica. Até aqui tudo ok, né? Vamos lá. Outro assunto que cai bastante, que está dentro da genética, é transgênico. E aí, os transgênicos são considerados vilões ou mocinhos? Vamos entender o que são transgênicos. Os transgênicos é quando você pega um organismo, por exemplo, pode ser uma planta, pode ser um animal, ou até mesmo um micro-organismo, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? E o que acontece? Você modifica esse organismo. Então, seu DNA ele vai estar modificado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos fingir que a gente tem aqui uma espécie de bactéria, que ela vai ser o doador. Só que eu quero que essa bactéria ela tenha uma característica específica. Eu quero que essa bactéria ela produza uma cor ou libere alguma coisa específica. Aí, o que vai acontecer? Eu vou implantar uma característica que eu desejo nessa bactéria. Só que eu preciso de quê? Eu preciso de uma variedade comercial. Então, o transgênico é sempre quando tem dois indivíduos, ou seja, dois organismos, que um vai receber material e o outro vai ser o doador. E o que vai acontecer? A gente vai gerar uma nova variedade. Essa variedade que recebeu, essa variedade comercial, ela já é totalmente diferente, ela não é a mesma. Ela recebeu uma informação que mudou ela completamente. Mas para ser considerado transgênico, eu tenho que haver dois indivíduos, ou seja, dois organismos. Um será o doador e um vai receber essa característica. E onde é que isso acontece? Que a gente pode associar. A gente pode associar, por exemplo, quando a gente tem a produção de insulina. Eu não sei se vocês sabem, mas antes a insulina ela era produzida, né? Ela era extraída principalmente
do pâncreas do porco. Como é que a gente fazia? Como é que eles faziam, né? Eles matavam o porco e extraíam a insulina lá do pâncreas, porque o pâncreas, ele produz insulina. Então, o que está acontecendo? Antigamente, isso acabava matando uma quantidade muito grande de porcos para produzir a insulina, porque a insulina é fundamental para quem tem algum tipo de doença que precisa tomar ela, né? E o que acontece? Eles tinham uma quantidade muito grande de morte de porco para extrair a insulina que está lá presente no pâncreas. Só que aí veio a biotecnologia, né, que é a área que está englobada o transgênico, juntamente com a genética. E o que ela faz? Ela utiliza uma bactéria, que agora não vai precisar matar mais porco, só vai ter que precisar produzir aquela bactéria. E é algo bem mais fácil. Então, o que eles fazem? Nessa imagem que a gente observa, a gente vai ter uma bactéria A. Então, para ser transgênico, ele precisa de 2 organismos. O primeiro vai ser o quê? A bactéria. Dentro dessa bactéria vai ter o plasmídio. E quem é o outro indivíduo? É o gene humano. Essa célula, né, que vai ser retirada lá do pâncreas humano, ou seja, a célula que vai estar ali para produzir insulina, dessas células pancreáticas humanas, vai ser pego um pedacinho da informação dessa célula, do gene humano, e vai ser implantado, ó, como a gente pode ver aqui, a gente vai pegar o plasmídio da bactéria, que é a informação que a bactéria produz, ou seja, como se funcionasse com uma informação que ela guarda ali, igual nós, seres humanos, temos o DNA, aí ele vai pegar um pedacinho do gene humano, da célula lá do pâncreas, e vai implementar na bactéria, né, no plasmídio da bactéria, que ele vai gerar, ele vai se transformar em um plasmídio recombinante, ou seja, não vai ser mais bactéria A, como tem aqui, vai ser uma bactéria B, ou seja, um organismo totalmente diferente que vai ajudar a produzir insulina. E como é que ele faz isso? Já que ele já tem o gene humano, que produz a insulina, né, que foi tirada lá da célula do pancreático humano, e tem a informação da bactéria. Gerou um novo bactéria, não é mais bactéria A, é B. Aí, o que acontece? Essa bactéria vai passar por um processo de reprodução. Esse processo não há troca de material genético, a gente chama ele de divisão binária. Toda vez que vocês ouvirem termo ou lerem termos que têm divisão binária, significa que esse indivíduo, ele se reproduziu de forma que não troca material genético, ele automaticamente fez 2 indivíduos iguais, como se fosse um clone. Ou seja, eu estou aqui com um indivíduo, que é um indivíduo. Ele vai lá e se divide em 2 indivíduos iguais. Isso é a divisão binária. Não há troca de material genético. Ele só se divide em um idêntico ao outro. Aí o que acontece? Vai ocorrer essa divisão mais uma vez e começa a produção dessa insulina. Até aqui, tudo ok? Pois bem, como é que cai isso no Enem? Ó, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, letra A sequência de DNA codificante da insulina humana, letra B, a proteína sintetizada por células humanas, ou letra C, um RNA recombinante de insulina humana, ou letra D, um RNA mensageiro de insulina humana, ou letra E, um cromossomo da espécie humana. Qual é a alternativa com base no que eu acabei de explicar para vocês anteriormente? As bactérias que foram modificadas, elas passaram a produzir por quê? Vamos lá? A resposta, como eu vi vocês comentando aí, é a letra A sequência de DNA codificante de insulina humana. Como eu acabei de explicar para vocês, ela pegou, né, uma informação do DNA para
anexar ao plasmídio da bactéria, ou seja, para funcionar de forma mais eficiente e produzir essa insulina. Terceira questão. O esquema ilustra uma metodologia biotecnológica para a obtenção de plantas transgênicas. O desenvolvimento de plantas transgênicas, como o representado no esquema, ela depende essencialmente do: letra A, da adição de genes de uma espécie em organismo de outra espécie. Letra B, do melhoramento genético do próprio genoma do organismo manipulado. Letra C, da produção assexuada por clonagem entre os organismos eucarióticos. Letra D, do cruzamento por hibridização entre espécies de grupos diferentes. Ou letra E, da produção em laboratório de novas espécies de seres uni- e pluricelulares. Qual alternativa que vocês acham que é essa questão? Vamos analisar as imagens. O esquema ele tem o quê? Primeiramente, uma bactéria. O que vai acontecer? Um isolamento do DNA bacteriano. Aí depois a gente tem o quê? Terceiro, a clonagem do DNA. Aí a extração do gene de interesse, a fabricação do gene, a planta transgênica e a reprodução dessa planta. Qual alternativa é nessa questão? A, B, C, D ou E? A resposta dela é a A. Vamos analisar por que é a A? Porque a A fala assim, ele pergunta que o desenvolvimento de plantas transgênicas, como o representado na imagem, no esquema, ele pergunta, depende essencialmente do quê? Quando vocês lerem o termo transgênico, vocês têm que lembrar que para um organismo ser considerado transgênico, ele precisa da adição de um gene de uma espécie em organismo de outra espécie. Ou seja, como eu falei, é 2 indivíduos para ser considerado transgênico, 2 organismos ali. Ou é uma bactéria, ou um DNA de humano, ou uma bactéria, ou um DNA de, vamos dizer, sei lá, de um rato, de um camundongo, e por aí vai. Então, precisa de 2 organismos. As outras não é, porque ele fala do melhoramento genético a partir do próprio genoma do organismo manipulado. Não, porque não é o melhoramento genético. É uma adição de uma informação de um indivíduo em outro. Aí ele fala da reprodução assexuada por clonagem, não é nada a ver com clonagem, nem reprodução assexuada. Aqui a gente não está vendo no esquema uma reprodução. A gente está vendo aqui, na parte 3, né, essa clonagem do DNA, e ele faz o que? A extração do gene de interesse. E ele pega esse gene e faz a inserção do transgênio no tecido da planta, que é quando a planta vira transgênica, ou seja, a informação que ele quer naquela planta. Eu quero que a planta ela produza uma coloração X ou Y, verde, puxado ali para o amarelo, sei lá. Né? Então, ele faz isso. Então, não é reprodução assexuada, é que a gente não mostra no esquema essa reprodução do cruzamento por hibridização entre as espécies de grupos diferentes. No próprio esquema, a gente consegue observar que não se trata de grupo diferente, muito menos hibridização. E a letra ela fala da produção em laboratório de novas espécies de seres únicos e pluricelulares. Também não é, porque não tem uma reprodução em laboratório. A gente observa que pode ser feita sim em laboratório, mas só que são espécies de seres unipluricelulares? Não. A gente observa aqui, que é mais relacionado à adição de gene de uma espécie em organismo de outra espécie. A gente observa que vai ter o DNA da bactéria e a gente tem a informação aqui presente da planta. Então, eu pego a informação que está na bactéria e faço a inserção dessa informação na planta. Ou seja, é uma adição de um gene de uma espécie em organismo de outra. Até aqui, alguma dúvida?
Pois bem, outro assunto, além de lei de Mendel, além de transgênico, é a questão de ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos eles vão ter o DNA e o nosso RNA. O DNA ele também pode ser conhecido como ácido desoxirribonucleico. E o DNA, vocês já sabem, ele é responsável por armazenar informação genética. Ou seja, toda a informação genética que eu tenho sobre mim é o DNA que vai armazenar. Então, como é que funciona? Como é que esse DNA ele é estruturado? Como é que é a organização de um ácido nucleico? A gente vai ter um grupo fosfato, a gente vai ter um açúcar e a gente vai ter uma base nitrogenada. O DNA, ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura de dupla hélice, ou seja, ele vai ter duas fitas enroladas entre elas. E para essas fitas elas se enrolarem, elas precisam o quê? Dessa seguinte estrutura, um grupo fosfato, de um açúcar e da base nitrogenada. O grupo fosfato, juntamente com a base nitrogenada, eles vão formar uma espécie de ponte de hidrogênio. Então, o DNA armazena a nossa informação genética, ele tem um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. E ele vai ser formado, a gente vai ter o que chamamos de nucleotídeo. Só que o que acontece? Além do DNA, né, dessa informação, desse fosfato, da base, para gerar o nucleotídeo, essas bases, elas vão ter alguns nomezinhos, né? Dentro do DNA, as principais bases nitrogenadas vão ser a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E elas se ligam uma na outra. Mas quem é que se liga com quem? Aqui nessa imagem a gente pode ver um grupo fosfato, o açúcar, e a gente tem aqui as bases, né? As bases nitrogenadas. Lembre-se, adenina sempre se ligará com timina e citosina sempre se ligará com guanina. Aqui a gente tem essa representação. Grupo fosfato, o açúcar, que é chamada de desoxirribose, e aqui as bases nitrogenadas. Mas como é que eu vou lembrar quem se liga com quem na hora da prova? Macete do DNA, que você já deve ter visto. Quando eu quiser lembrar que base se liga com que base, é só eu lembrar desse seguinte nome: Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Agnaldo Timóteo. Agnaldo vai ser a adenina e Timóteo vai ser a timina. Gal Costa, guanina e C, citosina. Então, na hora, se eu não lembrar quem se liga com quem, é só lembrar Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Agnaldo, adenina, Timóteo, timina. Gal, guanina, Costa, citosina. Então, essas são as estruturas, fosfato, açúcar e a base, que se ligam uns com as outras para formar os ácidos nucleicos, que a gente chama de ácidos nucleicos. Só que a gente vai ter o RNA. Qual é a diferença do DNA para o RNA? É que no RNA a gente vai ter só uma fita. No DNA a gente tem duas fitas. E o que muda também é uma das bases. Porque no RNA não tem timina. No lugar de timina, a gente vai ter uracila. Vocês podem usar o mesmo macete para lembrar. Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Só que uma observação, no RNA não tem timina, e timina no RNA é substituído pela uracila. Como não tem timina, vai ser a uracila. Então, o A vai se ligar ao U e o C vai continuar se ligando ao G. Além desses ácidos nucleicos, a gente vai ter o RNA, que ele apresenta uma função muito importante. O RNA, a gente viu ali que ele só tem uma única fita, diferente, né, do DNA. E como é que vai ser essa única fita? O que o RNA faz? O RNA, ele é responsável por levar a informação do nosso gene para a síntese de proteína. E ele tem três companheiros, três indivíduos, que vamos dizer que são funcionários dele,
que fazem esse processo da síntese de proteína. Quais são eles três? Primeiro, a gente vai ter o RNA mensageiro, também conhecido. Nas provas, eles vêm como RNA-M. O que o RNA mensageiro faz? Ele vai auxiliar na síntese de proteína. Ele leva do núcleo celular até o citoplasma as informações genéticas recebidas do DNA. O DNA transportador, ele é responsável por transportar as moléculas de aminoácidos que serão utilizadas na proteína. E o RNA ribossômico, ele é o principal constituinte do ribossomo e é responsável pela síntese de proteína. O que vai acontecer aqui? Vamos tentar mastigar mais ainda. O RNA, ele vai ser responsável por levar a informação do gene para a síntese proteica. Ele vai ter 3 companheirozinhos: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Os mensageiros, ele vai pegar a informação que está lá no nosso DNA. O nosso DNA fica onde? No núcleo. Então, ele vai pegar essa informação e vai levar para o citoplasma, porque ele está lá no núcleo. Então, ele vai lá no núcleo pegar, tira do núcleo e leva para o citoplasma. Aí, quando chega lá, vai ter um outro carinha que já vai estar fazendo o trabalho dele, que é o transportador. Que ele vai pegar moléculas de aminoácido que vão ser utilizados para produzir as proteínas. E o que vai acontecer? Enquanto ele está pegando essas moléculas e levando, vai ter um outro carinha que também vai estar fazendo o seu trabalho, que é o RNA ribossômico, que ele é o principal responsável pela síntese de proteína, é o cara que faz a última parte ali. Então, o primeiro mensageiro pega a informação do núcleo e leva para o citoplasma. O transportador, ele transporta as moléculas de aminoácidos que serão utilizados na síntese de proteína. E o ribossômico, ele é responsável pela síntese de proteína. Então, é a ordem, né, de formação dessa síntese de uma proteína. Bom, e como é que cai essas questões no Enem? Ó? Questão de 2021, Enem 2021. Enunciado fala assim: uma informação genética, que é um fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias que a gente viu. A insulina sempre está presente ali. Nesse caso, o fragmento do DNA, que é o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana, dentro da bactéria. De onde pode ser retirado esse fragmento de DNA? É uma questão que caiu no Enem, que ela é muito fácil de ser respondido, mas para a gente entender de onde é que é tirado esse fragmento, a gente precisa entender esse processo dos 3 amiguinhos do RNA que trabalham diretamente, né, com ele. Qual resposta seria? Botem aí no chat para mim, ou se quiserem falar. Só para vocês verem como as questões do Enem, elas não são tão difícil, é só a gente entender e conseguir interpretar essas questões de modo que a gente consiga interligar com o assunto. A gente viu lá que no RNA existem 3 principais pontos, e eu expliquei para vocês de onde é que a gente tira esse material, esse fragmento de DNA. A resposta correta é no núcleo, né? Por que é no núcleo? Porque a gente observa que a extração do nosso gene, ele está aonde? Do nosso núcleo. Não seria ribossomo, citoplasma, nada a ver, porque o ribossomo ele é responsável pela síntese de proteína, né? Então, não seria citoplasma, não seria complexo de Golgi, nem complexo endoplasmático rugoso, que a gente vai já entender o que significa cada um deles. Porque o que ele pergunta, só lendo o comando da questão, você conseguiria responder. De onde pode ser retirado esse fragmento de DNA? Aí você vai perguntar onde é que o único lugar dentro da célula que tem fragmentos de DNA? No núcleo. Então, essa foi uma questão que caiu no Enem 2021, que a gente pode observar que
Quando a gente consegue entender os conteúdos, a gente consegue responder com mais facilidade as questões. E agora a gente vem para uma área que cai bastante, que é a citologia. Na citologia, a gente tem que entender a diferença entre células procariontes e eucariontes. O que seriam as células procariontes? Vou tentar falar de uma maneira bem simplificada para vocês. As células procariontes, elas se diferenciam da eucarionte, porque nas células procariontes, o material genético daquele determinado organismo, ele não vai estar guardado, como nós, seres humanos. Nosso material está guardado no núcleo. No procarionte, não. Ele fica disperso ali no citoplasma. O material é um DNA disperso, ou seja, não é protegido. E ele possui uma estrutura muito simples, né? A gente vai ter aqui, muitas das vezes, um flagelo que ajuda esses indivíduos a se locomover, como é o caso das bactérias. A gente vai ter fibras, cápsula, parede celular. Só que como é que eu diferencio, Suzane, um ser eucarionte do procarionte? Por quê? No procarionte, esses indivíduos eles vão ser mais, apresentar mais estrutura. E o principal ponto, o material genético vai estar guardadinho lá no núcleo, enquanto que no procarionte eles vão estar dispersos. Então, essa é a principal diferença entre seres procariontes, ou seja, células procariontes e células eucariontes. Aqui nesse esquema eu trouxe um pouquinho das organelas, porque além de cair sobre essa questão do que são seres procariontes e eucariontes, eles botam muitas questões relacionadas a determinada organela. Vamos analisar a imagem. Aqui é um mapa mental que eu peguei para ilustrar para vocês. O núcleo, que a gente já comentou, ele é responsável por armazenar todas as informações genéticas. O nosso DNA vai estar no núcleo. Aí a gente tem a mitocôndria. Além dos seres eucariontes ter mais, vamos dizer assim, possui mais organela, o material genético está guardado dentro do núcleo, essas organelas, elas vão fazer um funcionamento da nossa célula. E cada um tem uma função específica. Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, ou seja, a produção de energia, que a gente chama de ATP. O ribossomo, por exemplo, vão produzir a síntese de proteína, produção de proteína. Aí a gente tem um complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção dentro da célula. Aí a gente tem o lisossomo, que é responsável pela digestão intracelular. Os centríolos, que eles vão participar da divisão celular. A gente tem reserva de substâncias exclusivo de plantas, né, que é os vacúolos. E a gente vai ter o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso vai estar relacionado à síntese de lipídio, ou seja, ele é aquele organela que vai estar ali para fazer a desintoxicação quando você toma muito medicamento, ou seja, aquele medicamento começa algum tipo de droga, né? Você usa algum tipo de droga, esse retículo aí começa a trabalhar bem mais para poder liberar aquelas toxinas, para que a célula não fique intoxicada com aquela determinada quantidade. E também o retículo endoplasmático rugoso, né? São dois retículos que estão ali trabalhando e eles têm umas funções muito importantes. Então, a gente tem um núcleo, a mitocôndria produz proteína, produz respiração celular, me desculpa, ou seja, a mitocôndria produz ATP. Então, toda a energia que nós gastamos ali, fazendo exercício, correndo, a mitocôndria está trabalhando, produzindo ali proteína, aí o ribossomo vai lá e começa a fazer, a mitocôndria começa a produzir ATP, perdão, aí ela começa a produzir ATP, está fazendo musculação, quem vai para academia. Aí essa mitocôndria começa a produção, vamos ter mais ATP, porque está gastando muita energia. Aí o ribossomo vai lá, não, está precisando de proteína, vamos fazer a síntese. Aí o complexo de Golgi, vocês estão liberando muita secreção. Aí ele começa a fazer essa síntese dessas secreções que vão se acumulando. Aí o lisossomo vem lá e fala assim, vou tirar todo
essa secreção que não são utilizadas, ou seja, tudo que vocês produzem e que não são necessárias, e vou fazer a digestão intracelular, ou seja, ele joga para fora. O centríolo, ele participa mais na questão ali da participação da divisão celular. E a gente tem o retículo endoplasmático liso, que vai estar relacionado com a produção de lipídio, né? E também a desintoxicação, como eu falei para vocês. A principal diferença, como eu mencionei anteriormente, é a questão das células procariontes e eucariontes são o quê? Que na procarionte, elas não vão possuir um núcleo definido, né? Ou seja, o seu material genético, ele vai estar ali no citoplasma. Enquanto que a célula eucariôtica, ela vai possuir um núcleo, ou seja, o meu material genético, ele vai estar sempre guardadinho ali dentro do citoplasma. E a principal diferença, uma outra principal diferença é a quantidade de organelas. Procarionte, as organelas vão ser simples. Vocês viram que na eucarionte quase não tem organelas. Já na eucarionte tem. A gente tem mitocôndria, ribossomo, centríolo, complexo de Golgi. A gente tem complexo de Golgi, aí a gente tem o endoplasmático liso, rugoso. E onde é que a gente pode ver essa diferenciação? Na procarionte, a gente tem as bactérias e as arqueias, como principal exemplo. Nas eucariontes, a gente tem o quê? Nós, seres humanos, né? Animais. A gente tem as plantas, que também são consideradas seres, células eucarióticas. Tem fungos, protistas, né? Então, a gente observa essa diferenciação. Enquanto que a procarionte, a gente vai ter só as bactérias e as arcas. Ou seja, as bactérias vão ter esse material presente ali, disperso ali no citoplasma. Como é que está isso no Enem? Ó, essa é uma questãozinha que caiu no Enem, que fala assim: as enzimas digestivas produzidas e secretadas pelas células do pâncreas que irão atuar no intestino e na formação de espermatozoides, originando o acrossomo, assim como a síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e asteroides, são funções especializadas, respectivamente, do letra A, lisossomo e retículo endoplasmático granuloso. Letra B, complexo Golgi e retículo endoplasmático granuloso. Letra C, retículo endoplasmático não granuloso e lisossomo. Letra D, mitocôndria e peroxomo. Ou letra E, complexo Golgi e retículo endoplasmático não granuloso. Vamos analisar aqui a imagem, ó. A pergunta. Ele fala assim, ó: as enzimas digestivas produzida e secretada pelas células. Ele está falando de quem aqui? Ele pergunta respectivamente, ou seja, a resposta tem que estar em ordem. Toda vez que falar respectivamente, é porque a resposta, primeiro ele fala de uma coisa, depois ele fala de outra, tem que estar na ordem na questão. Ele fala de uma enzima que é digestiva produzida e secretada pelas células. Aí depois ele fala que essas células estão no pâncreas e que irão atuar no intestino e na formação de espermatozoide, originando o acrossomo, assim como a síntese de ácido graxo, fosfolipídio e asteroide. E aí, vou olhar os comentários agora de vocês. O que vocês acham? Qual alternativa é essa resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Estou analisando alguém mais, quer colocar? E, D, D. Vamos analisar. Ele fala aqui, ó.
produção e secreção, né, de enzimas digestivas são formadas pelo quê? Aqui a gente vai ter, letra A, lisossomo. O lisossomo, ele é uma organela, que eu já mencionei anteriormente para vocês, que ele tem enzima digestiva. Mas o que, que acontece? Ele fala que essas enzimas digestivas são produzidas e secretadas pelas células. O lisossomo tem enzima digestiva, mas só que o lisossomo, ele não produz essa enzima digestiva. Ou seja, que fala que essa enzima digestiva, ela é produzida e secretada pela célula. O lisossomo tem enzima digestiva, mas ele não produz essas enzimas. Então, automaticamente, a gente já deleta a letra A, lisossomo e retículo endoplasmático. Por que, que não é o retículo endoplasmático granuloso? Porque o granuloso, o retículo endoplasmático granuloso, ele é responsável por fabricar proteínas e não lipídio. Então, o retículo endoplasmático granuloso, ele fabrica proteínas e não lipídio, porque aqui ele fala que ocorre a produção de ácido graxo, fosfolipídio e arteróide. A letra B, ele fala do complexo Golgi. Tá certo? Tá certo, a letra B, a primeira alternativa, o complexo Golgi. Só que ele fala do retículo endoplasmático granuloso. A gente viu anteriormente que granuloso não é, porque ele produz, né? Ele fabrica o quê? Proteínas e não fosfolipídio, como a questão diz. Então, complexo Golgi já é a primeira, que ele é responsável por produzir enzimas digestivas e secretadas pelas células. Então, automaticamente, a gente consegue observar, por eliminação, que seria qual a alternativa? Letra E. Mas por que não seria a letra C? Porque na letra C, ele fala assim, ele fala que é o retículo endoplasmático não granuloso. Só que essa ela está errada. Por que não é o retículo endoplasmático granuloso? Porque ele não tem essa função de produzir e secretar, né? Que as células fazem. Então, não é ele. E nem o lisossomo, porque a gente viu lá na frente que o lisossomo ele não tem essa função. Ou seja, ele secreta, mas ele não produz, né? Ele acaba não tendo. Então, por que não seria a letra D, mitocôndria e peroxissoma? Porque a mitocôndria ela é responsável pela produção de energia, de ATP. Então, automaticamente, a gente já deleta também a letra D. Não é, porque ele fala assim, as enzimas digestivas produzidas e secretadas pelas células do pâncreas. Então, seria a letra E, né? Que seria complexo Golgi, que é responsável por empacotar e secretar enzimas digestivas, e a gente vai ter também o retículo endoplasmático não granuloso. Ou seja, além desse complexo Golgi, ele secretar enzimas digestivas, ele também tem a função de acrossomo. Para quem não sabe o que é o acrossomo ele é uma estrutura que vai ficar ali na cabecinha do espermatozoide. O que ele faz? Ele facilita para que na hora da fecundação do espermatozoide, o espermatozoide ele consiga entrar com mais facilidade. Então, é o complexo Golgi, porque ele fala dessas células que estão, enzimas digestivas que estão produzidas e secretadas pelas células, fala desse acrossomo e fala também dos fosfolipídios, né, que é o retículo endoplasmático não granuloso. Então, a alternativa correta seria a letra E. Outra questão, companheiro viajante. Ele vai falar características suavemente revelada. Bem no interior das nossas células, uma clandestina e estranha alma existente. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos, cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fagosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuro, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente elas acendem, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem microbiana, supomos, julga-se adaptar às células eucariontes, considerando-se como escrava.
uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. A organela celular descrita de forma poética no texto é qual organela? Centríolo, letra B, lisossomo, letra C, mitocôndria, letra B, complexo Golgi ou letra E, retículo endoplasmático livre. Vamos analisar. Ó. Contudo, raramente ela nos acende, apesar da sua fornalha consumi-la. Julga-se, considerando-se ela como uma escrava. Quem é a célula que trabalha como escrava no nosso corpo? Está ali produzindo diretamente aquela célula que não para de jeito nenhum. Ó, tô vendo os comentários aqui de vocês já. A resposta, letra C, vocês acertaram. A mitocôndria. Porque, vamos prestar atenção nessa poesia, ele fala que ela é considerada como escrava, né? E que ela meio que não para, tá ali direto, cozinhando o metabólico, mantendo a endopia em apuros, ciclos variáveis noturnos e diurnos. Tá produzindo ATP ali direto. Então, vocês conseguiram entender por que é a mitocôndria? Porque a mitocôndria é uma das células que está trabalhando dentro da nossa célula diretamente. É considerada uma célula, uma organela, na verdade, escrava. Então, a resposta correta é a letra C. Outro assunto, gente. Alguma dúvida em relação a esse assunto de organelas? Tudo ok? Vamos lá, certo. Estou acompanhando os comentários de vocês. O próximo assunto é colesterol. Bom, dentro do colesterol, a gente vai ter dois tipos. Dois vinhos. HDL e HDL. LDL e HDL. Qual a diferenciação desses dois? O HDL é chamado popularmente de colesterol ruim. Quando na questão falar assim, o colesterol é HDL, aí você diz, meu Deus, será que ele é bom ou ruim? Vocês lembram desse macete assim, HDL, logo Deus leva. Ou seja, se o colesterol tá alto, logo Deus vai levar. Então é HDL. LDL, na verdade. E o HDL é chamado popularmente de colesterol bom. Se o colesterol tá bom, significa que hoje Deus livra. Então, LDL, logo Deus leva, né? Na hora da questão falar assim, uma pessoa tem um colesterol do tipo LDL. Aí você fala, logo Deus leva essa pessoa. Se tiver um colesterol que seja HDL, significa que hoje Deus livra. Então, é só vocês associarem a esse macete. Então, o LDL, colesterol ruim, e o HDL, o colesterol que é bom. Então, anotem esse macete para vocês na hora não esquecer a diferenciação de colesterol do tipo LDL e HDL. Mas como é que funciona essa questão do colesterol, né? Como é que no corpo esse colesterol ele fica? Aqui a gente vai ter uma pessoa, uma artéria que não está saudável. Primeiramente, na primeira imagem, a gente vai ter aqui a artéria totalmente saudável. Aí o que vai acontecer? Vai começar o acúmulo de gordura. Aí a gente observa que a gordura, se acumulando. Aí vai começar a se formar placas de gordura. E essas placas, elas vão se romper e formar coágulo. Aí o que acontece bem aqui? A gente observa que essas placas, elas vão começar a atrapalhar, né, a circulação, os glóbulos vermelhos que circulam nas nossas artérias, porque as artérias vão estar lá, totalmente emplacadas com gorduras. Por isso que a gente tem dois tipos de colesterol. HDL, que é o colesterol hoje Deus livra, e LDL, hoje Deus leva, né? Que a gente viu anteriormente. Logo, Deus leva. Então, a gente tem, no caso desse tipo de esteroclerose, é chamado de LDL. Logo, Deus leva.
Por quê? Porque a gente tem um acúmulo de gorduras nessa artéria. Essas gorduras elas vão se acumular e o nosso sangue, ó, ele não circula corretamente como deveria. E o que esse sangue faz? Ele volta. E acaba tendo muitas complicações aqui. Mas, afinal, né, qual é a função geral da questão do colesterol? O colesterol, quando o colesterol é bom, ele produz muitas coisas para a gente. Por exemplo, vitamina D, ali no nosso produto progesterona, que são os hormônios masculinos, testosterona, a gente tem o hormônio progesterona, o hormônio feminino, testosterona, o masculino, e a gente também tem colesterol da nossa membrana. Você já deve ter visto essa membrana, que ela tem uma estrutura de mosaico fluido, né? Ou seja, uma membrana que vai estar lá, que a gente tem um transporte de substância entre elas. Pois bem aqui a gente tem nessa estrutura dessas membranas, ó, entre elas, bem aqui o colesterol. Ele vai estar presente, ele apresenta bastante funções. No progesterona, produção de hormônio ali, testosterona. Então, eles apresentam função muito importante. Só que, além desse colesterol, a gente também tem a questão do metabolismo. O metabolismo, ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. A gente vai ter dois tipos de metabolismo, que é chamada de anabolismo, que é quando você pega as moléculas menores e torna elas moléculas complexas, né? Ou seja, nesse anabolismo, anotem, tem gasto de ATP, ou seja, há um gasto muito grande de energia. E a gente tem um outro, que é o catabolismo, que é você pegar moléculas complexas, liberar energia, não tem gasto de energia, e tornar essas moléculas menores. Então, anabolismo, eu tenho pequenas moléculas, vou ter gasto de energia e vou transformar em moléculas complexas. Enquanto que no catabolismo, eu vou ter moléculas complexas, vou liberar energia, ou seja, não vai ter gasto tanto de energia como no anabolismo, e eu vou gerar moléculas mais simples, ou seja, menores. Questões. Como é que cai isso no Enem? Ó, em termos de metabolismo celular, enzimas são essenciais para facilitar reações químicas. Assinale a alternativa que indica uma função específica de enzimas no contexto de catabolismo. Qual alternativa vocês acham que é? A, B, C, D ou E? Em termos de metabolismo celular, enzimas são essenciais para facilitar reações químicas. Assinale alternativas que indicam uma função específica de enzima no contexto de catabolismo. Lembrando que catabolismo ocorre a reação de degradação, né, ou quebra. Qual a alternativa que vocês acham que é? Para acompanhar aqui. Aí ele pergunta assim, ó, assinale alternativas que indicam uma função específica de enzima no contexto do catabolismo. Ele pergunta sobre a enzima no contexto do catabolismo. Qual alternativa que vocês acham? Lembra? Qual é a função da enzima? E se fosse no catabolismo, qual função ela teria? Vamos lá analisar agora. Eu vi que vocês que botaram um monte de alternativa diferente. Vamos analisar. Ele fala que assinala a alternativa que indica uma função específica de enzima no contexto de catabolismo. Letra A, reduzir a energia total liberada durante a degradação. Primeiro ponto, a enzima é responsável por quê? A enzima, ela acelera o processo. A enzima, ela atua como um processo de acelerador, ela acelera aquela reação. Então, ele fala que a enzima no contexto de catabolismo. Quando a gente sabe que a enzima ela acelera o processo em algum processo ali dentro da célula, automaticamente a gente consegue observar que a alternativa é a letra C.
Por que ela não reduzir a energia total liberada? Porque a enzima ela não altera a energia. Ou seja, a enzima ela acelera esse processo. Por que não seria a letra B? Aumenta a taxa de reação de degradação. A enzima, ela aumenta a taxa, né? Mas ela não, mas o motivo é que ela diminui a energia de ativação. E ela não acelera a liberação de energia, ela seja acaba diminuindo essa energia. Letra C. A letra C é a correta, que ela acelera a degradação do substrato e diminui a energia de ativação necessária. A letra D não seria porque ela aumenta a quantidade de produtos finais? Não, a enzima não aumenta a quantidade de produtos. Elas apenas aumentam o quê? A velocidade com que eles se formam. E a letra E não seria porque ela é muito contraditória, porque ele fala assim, diminui o tempo total necessário para a decomposição de biomolécula. Ela é contraditória porque o tempo, ele não diminui, né? Se o tempo diminui, é porque a velocidade, ela aumentou. Então, ela não faz sentido, essa questão. Então, a questão correta seria a letra C, ela acelera, porque ela fala da enzima dentro do catabolismo. No catabolismo, ele diminui a energia de ativação, ou seja, a enzima atua como um processo de eu vou acelerar esse processo. Então, há uma aceleração desse processo. Toda vez que vocês escutarem enzima, se atentem, vai acelerar o processo, qualquer processo ali presente dentro da célula. A enzima sempre acelera. Ela, se está devagar, se tem uma enzima dentro, ela chegou uma enzima, acelerou o processo completamente. Ó, outra questão. O termo fake night, popularmente popularizado pelo nutricionista Rodrigo Góes, critica aqueles que afirmam obter hipertrofia muscular, exclusivamente por métodos naturais, mas recorre ao uso de substâncias anabolizantes, como Durateston. Essa mistura de éster de testosterona pode aumentar a massa muscular e força, mas seu uso indevido e sem aconselhamento médico pode potenciar seus efeitos adversos, incluindo problemas cardíacos, como calvície, acne, impotência sexual, após a interrupção do uso. Assinale alternativas corretamente dissertas sobre o efeito hipertrófico da droga e sobre o metabolismo da testosterona, respectivamente. Testosterona. Eu comentei sobre ela. Quem é que produz ela? Qual alternativa vai estar correta? Coloquem aí nos comentários. Letra A, letra B, letra C ou letra E. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre o efeito hipertrófico da droga sobre o metabolismo da testosterona, respectivamente. A testosterona, quem é que produz ela? Vamos analisar? Letra A, ele fala do aumento da síntese proteica e do volume celular. A vitamina D é precursora natural do testosterona. A primeira parte, ele fala da questão do aumento da síntese proteica e do volume celular. Mas vamos analisar quem é que, do metabolismo da testosterona, na alternativa que disserta sobre o efeito hipertrófico da droga e sobre o metabolismo da testosterona. Quem que produz a testosterona? Colesterol. Vocês lembram que eu falei lá que o colesterol ele é o precursor natural da testosterona? Então, aí você vem para a alternativa, que fala que a vitamina D é precursora natural da testosterona. Não é. A vitamina D é uma das funções que tem. A vitamina B e o cortisol são precursores hormonais da testosterona. Não. O cortisol é precursor da testosterona. Não é. O cortisol é precursor hormonal da testosterona. Então, a letra correta seria qual? A letra B, porque ele aumenta
a síntese proteica e o volume celular, visto que o colesterol, da principal função do colesterol, produção de vitamina D, testosterona, progesterona, a gente viu questões relacionadas à produção que ele tem de produzir essas questões, ou seja, o colesterol, quando ele é bom, ele produz essas diversas funções. Então, por isso que essa questão, ela traz esse termo. Por quê? Porque a letra C, ele promove uma diferenciação. Primeiro que a testosterona, ela não forma nos miócitos. Primeiro ponto. Então, não seria a letra C. A letra D fala que ela promove a diferenciação de novos miócitos. Também não é, porque é a mesma coisa da C. Quando você sabe se a testosterona é produzida principalmente ali, precursor do colesterol, né? O colesterol precursor natural da testosterona, fica mais fácil de você entender o processo que ele ocorre. E agora a gente chegou numa outra temática, que é ecologia. Gente, isso cai muito no Enem. Muito, muito mesmo. De que forma? Relações ecológicas. Níveis tróficos. A gente vai ter o produtor, a gente vai ter consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário. É como se fosse uma cadeia. Embaixo, o produtor ele sempre vai ser autótrofo. Significa que ele vai produzir o seu próprio alimento. E quem é esses produtores que são autótrofos? As plantas. Aí vem o consumidor primário, que é o que ele faz? Ele come ali da plantinha, aí vem um sapo, come o grilo, aí vem a cobra e come o sapo, aí a cobra que comeu o sapo, vem lá o gavião e come a cobra. Então, a gente tem um produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. A gente consegue observar que é uma linha, né, de transferência de energia dentro do ecossistema. O que seria a relação ecológica? Né? Essa linha de transferência. Então, a gente vai ter, ó, aqui a gente tem as algas. As algas também são seres autótrofos, ou seja, sempre o primário, o produtor, ele vai ser o que produz seu próprio alimento. Então, a gente tem essa cadeia. Só que o que acontece? Quando essas cadeias elas estão afetadas, pode ocorrer extinções de espécies na cadeia alimentar. Ou seja, vai afetar totalmente o ciclo dessas cadeias. E dentro do assunto de ecologia, a gente tem o que chamamos de simbiose. Por exemplo, o que seria a simbiose? As relações que o indivíduo tem com a outra. Primeiro dele, mutualismo. O mutualismo obrigatório é quando um organismo precisa do outro para sobreviver. Mutualismo obrigatório. É o exemplo da flor e da abelha. A flor ela precisa ser polinizada para ter o seu desenvolvimento. E a abelha, ela precisa conseguir o seu néctar, né, ali dentro da flor. Então, ele é obrigatório, porque um precisa do outro. Outro tipo de simbiose é a protocooperação, que acontece, por exemplo, quando um organismo ele não precisa do outro para sobreviver, mas ele tipo não atrapalha um ao outro. Por exemplo, o peixe, quando ele chega próximo, fica ali próximo à anêmona, ele recebe o alimento que essa anêmona vai liberando, a anêmona está lá, fica, né? Aí ela começa a se alimentar e vai ter partículas bem pequenininhas. Aí o peixe vai lá e come. Ou seja, é uma protocooperação. Eles não precisam um do outro como no mutualismo, mas eles estão fazendo uma protocooperação entre si. Ou seja, o organismo ele não precisa do outro, mas aí o peixe está se beneficiando da anêmona. Outra questão é o comercialismo. O que acontece? O comercialismo, a hiena ela vai receber alimento. Só que o leão, ele não vai ser afetado. É tipo, a hiena se alimenta dali da região e o leão, ele não vai ser afetado, porque a hiena fica no lugar dela e o leão também não vai ser afetado pelas consequências que a hiena faz. Outro ponto de simbiose é o parasitismo, que é o que a gente observa muito. É o que cai bastante. Além do processo de mutualismo, é o parasitismo. Por exemplo, o parasitismo já não é uma coisa tão assim legal. Por quê? Porque o ser humano, ele vai ser afetado. Nesse caso aqui, ó. A gente vai ter a tênia. A tênia, ela vai estar lá no intestino.
vai começar a se aproveitar lá do intestino, causar diversas consequências para nós humanos. Só que quem é que o ser humano ele vai se beneficiar disso? Não se beneficia. Até que a gente chama de, quando a gente tem, tipo, fala assim, tá com verme, com, com verme, no tomar remédio para verme, essas coisas. É que a gente chama de tênia, né? A tênia é tipo uma espécie de parasita que adentra, que ela pode ser tanto de porco como de algum animal que está infeccionado e você acaba comendo, né? Aí o que acontece? Essa tênia, ela não vai trazer benefício. O ser humano ele vai ser atingido. A tênia ganha benefício porque ela começa a se alimentar, começa a se multiplicar, gerar milhões de indivíduos dentro do corpo humano, mas o indivíduo ele sai prejudicado. Ou seja, o parasitismo, um ganha e outro perde. Como é que, além disso, a gente também vai ter o mimetismo e camuflagem? Aqui na imagem vocês podem ver o que é o mimetismo. O mimetismo é quando um animal ele finge ser outro, aqui na imagem, ó. A gente tem o quê? A gente tem a espécie de borboleta, né? São espécies completamente diferentes. Mas essa borboleta está fingindo ser essa. Por quê? Porque atrai mais. Ela tem atração, por exemplo, por alimento. Essa borboleta, a original, ela possui um maior, vamos dizer, prioridade dentro ali, tem mais destaque dentro da natureza, né? Então ela acaba fazendo o quê? Ela finge ser outro animal. Já a camuflagem não. A camuflagem é quando você se esconde. Então o mimetismo é eu ser o que eu não sou. E a camuflagem é você se esconder. Olha aqui um exemplo de camuflagem. Vocês podem observar essa espécie que ela parece uma folha, mas ela não é uma folha. Aqui é uma espécie que está enrolada completamente numa folha, mas ela não é uma folha. Então, a camuflagem é quando o animal se esconde, se camufla naquele determinado ambiente. E o mimetismo é quando o animal finge ser outro que ele não é, por algum motivo dentro da natureza. Por exemplo, para evitar ser predado, pegado por outro animal, né? Ele se camufla porque aquele animal possivelmente pode ser um animal que possui veneno, então eu vou imitar tal animal, porque aqui na natureza ele está com terror. Aqui na natureza, ninguém mexe com ele. Então eu vou ter aquele animal que é para ninguém mexer comigo achando que eu sou o original. É tipo eu ter o original e eu ter a réplica, né? Vamos dizer ali, ter aquele original e ter um que é paraguaio ali, que não é o original, é a réplica. Pois basicamente os animais eles fazem isso. Outro assunto que cai bastante é relacionado à bioacumulação e biomagnificação. O que seria a bioacumulação? Aqui nessa imagem consegue observar um pouco. A gente vai ter o que? A água. Essa água ela vai ter muita toxina que seres humanos eles liberam, né? Metais pesados, né? Agrotóxicos. O que acontece? Lembra da cadeia que eu mostrei para vocês? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário? São eles que vão começar a afetar. Então, o que seria essa bioacumulação? Ele é o processo no qual a substância, né, agrotóxicos, metais pesados, eles se acumulam no organismo rapidamente e do que são eliminados. Então, as algas que estão lá no mar, eles vão começar no seu alimento ali, produzir o seu alimento, eles vão começar a ser afetados por esses metais. Aí vem os zooplânctons, que se alimentam dessas algas e acabam sendo afetados, porque consumiram ali. Aí os peixes pequenos vão lá e comem esse zooplâncton, acaba acumulando. Então, é uma bioacumulação. Então, com o tempo, nesse peixe, nessa imagem do peixe, a partir de tanto ele comer aquele substância, né, aquele alimento que está ali naquele nível trófico, vai acumulando no intestino esses metais pesados. E é quando a gente chega na biomagnificação. A bioacumulação é o acúmulo desses metais pesados no organismo de uma determinada espécie. Ou seja, ele vai comendo e não é liberado, vai acumulando. Aí o que acontece? Vem a biomagnificação, que é quando o ser humano, que é o último ali da cadeia, né, ele come
Aí o que acontece? A biomagnificação, ela é conhecida como magnificação trófica. É um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substância ao longo de uma cadeia alimentar. Então, está começando a acumular, e o consumidor quaternário, que é o ser humano, por exemplo, ele vai ter uma maior concentração de poluente, ou seja, vai ser o que vai ser mais afetado, porque foi bioacumulando e, consequentemente, a biomagnificação vai ser mais presente ali no ser humano. E como é que cai isso no Enem? Ó, questão de ecologia, como é que cai no Enem em geral? Ó, primeira, o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, tendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de semente de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Eles são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubos e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, geminam mesmo em solo pouco fértil. Esse método contribui para a preservação da abelha, porque, primeiro, reduz sua predação, reduz o uso de pesticida, reduz a competição por abrigo, aumenta a oferta de alimento ou aumenta os locais de reprodução. Lembrando que, o que ele vai dizer na questão? Ó, ele pergunta, esse método contribui para a preservação da abelha por quê? Aí naquele ele fala, ó, que o número de abelhas encontra-se em declínio em regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso dessas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. O que as abelhas fazem? Que tipo de simbiose eles fazem juntamente com as plantas? Vamos imaginar? Qual a resposta seria? Questão de Enem 2023, só para vocês verem como essas questões de ecologia caem bastante. Letra D, vocês botaram aí no comentário, está correto. Aumenta a oferta de alimentos. Lembra que eu falei que vai ter o mutualismo lá? Ou seja, a abelha se beneficia e a planta também. E, consequentemente, esse método ele vai ajudar porque ele aumenta a oferta de alimento. Ele não vai reduzir a sua predação, porque não tem nada a ver com a questão. Ele reduz o pesticida, também não tem nada a ver. Reduz a competição por abrigo, ele não fala aqui de competição de espécie de abelha diferente, não. Ele está falando só que a quantidade de abelhas diminuiu e que isso afeta a produção, né? Espécies vegetais nativas. Então, com as abelhas ali, esses novos pequenas bolinhas, preservações dessas abelhas contribui para o aumento da oferta de alimentos. E não nessa questão da E, que é aumento de locais de reprodução. Então, a letra C não seria porque não tem duas espécies diferentes. A gente está falando só de uma. Outra questão, ó, Enem 2022. A extinção de espécies ameaçadas, a extinção de espécies é uma ameaça real, que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, por exemplo, é uma árvore originada da Índia e de regiões sudeste asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Ele pergunta, caso com o dessa árvore pode provocar redução da biodiversidade, pois ela... Qual alternativa vocês acham que é? Ele pergunta por que casos como a dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Letra A, B, C, D ou E. Ele fala que a extinção de espécies, elas estão muito grande, né? Ou seja, a extinção de espécies é uma ameaça real, que afeta todo o país. Aí ele fala de uma espécie que se adaptou facilmente. Vocês estão botando nos comentários, a resposta correta é a A. Ocupa a área de vegetação nativa e substitui parcialmente a flora regional. Por que a letra A? Porque ela fala que essa espécie é uma espécie tipo que ela foi introduzida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei como é que chama essa árvore na cidade de vocês, mas é que a gente chama de Ni. Vocês já ouviram falar nessa árvore? Ela se adapta completamente. Ela é uma espécie que não é nativa.
É uma espécie que é trazida de outro país e ela se adaptou completamente a determinadas vegetações, né? É uma espécie, não sei se como é que você chama aqui, aí, mas aqui a gente chama ela de ni. E ela cresce muito rapidamente, ela dá uma espécie de sementezinha amarela. E o que, que acontece? Essas espécies ela tem uma adaptação tão facilmente que ela acaba pegando parte daquelas vegetações que seriam mais nativas, ou seja, introduzir uma espécie que era uma espécie de um outro país e acaba afetando a vegetação nativa. Essa questão que caiu no Enem ano passado, Enem 2024. O Cerrado e a Amazônia abriga número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as corais falsas, né, ou também não peçonhentas. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para a verdadeira. Na fotografia são apresentados exemplos dessas espécies, uma coral verdadeira e uma falsa. Aí ele pergunta, qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Qual a alternativa? Eu comentei isso. Lá naquela parte, qual a alternativa que vocês marcariam? Estou acompanhando o comentário de vocês. Exatamente, pessoal. Letra D, reduz a possibilidade de sofrerem predação, ou seja, ela imita a coral verdadeira, que é para as espécies que estão ali no ecossistema, ali dentro da natureza, acabe achando que ela é a verdadeira. Então, acaba que reduz a possibilidade da falsa coral sofrer predação, ou seja, de alguma espécie ter audácia de chegar perto dela para mexer, porque a coral verdadeira, ela possui veneno, ou seja, peçonhenta, ela imita a verdadeira, que é para ninguém ali dentro da floresta, dos matos, não mexerem com ela. Então, ela reduz a possibilidade de sofrer predação. Outra questão. O mercúrio é um metal muito utilizado em indústrias e garimpo para a extração de ouro. As perdas recorrentes da má utilização desse metal atingem o ecossistema aquático e chegam ao homem quando este peixe come peixe pescado em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado de bioacumulação, na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar trófica, de modo que o homem consome alimentos com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio na atividade industrial e mineradora constitui importante medida de controle da poluição causada por esses metais e capaz de reduzir a consequência nefasta para a biota aquática e para a saúde humana. Suponha que um curso d'água esteja contaminado por mercúrio proveniente do local onde se desenvolver a atividade de garimpo. Neste caso, ao se examinar os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar. Suponha que o curso d'água esteja contaminado por mercúrio proveniente, aí eu vou repetir para vocês, onde se desenvolver a atividade de garimpo, nesse caso, ao se examinar os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar que? O que ele vai encontrar? Letra A, B, C ou D? Ele vai estar acumulado, vai ocorrer uma bioacumulação. Aí ele pergunta, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para você quem que vai sofrer mais quando a gente tem a bioacumulação? Vocês estão acertando. Maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia. E, consequentemente, vai ser nós, seres humanos, né? Que vamos estar bem ali no topo. Somos o último consumidor. Um outro assunto é a eutrofonização. O que é eutrofonização? É parecido com a bioacumulação, biomagnificação, só que o que acontece? Vai ser o excesso de nutrientes, como nitrogênio e fósforo em rio, lagoas ou represas, causando principalmente por esgoto. Ou seja, o que diferencia aqui que é o esgoto, né? Não são metais pesados. Aí esses esgotos, eles vão para ali para o ecossistema e afetam totalmente o ecossistema. Os nutrientes, o esgoto vai causar
uma degradação ali presente dentro daquele ecossistema vai prejudicar o desenvolvimento dos peixes, do desenvolvimento ali das algas, né, vão estar ali presentes, de micro-organismos que são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Por quê? Porque se tá uma cor, tá cheio de esgoto, o que acontece? Os animais que são autótrofos, que estão na água, não vão conseguir captar a luz do sol. Porque se eles são autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. E eles produzem esse próprio alimento da onde? Da luz solar. Então, se tem uma quantidade de esgoto ali, isso acaba dificultando para que esses animais eles sobrevivam naquele determinado ambiente. Questão. Enem 2023, ó. Observe-se na figura peixe nadando na superfície de um lago, em estágio muito avançado de eutrofização. Esse fenômeno pode ser causado pelo aporte externo de nutrientes na água, principalmente em razão da ação antrópica. O corpo d'água adquire uma coloração turva, o que bloqueia a penetração de luz e impede a fotossíntese. O problema se agrava quando as algas começam a morrer e uma grande quantidade de nutrientes provenientes delas ficam disponíveis aos decompositores que proliferam. Aí ele pergunta, o comportamento do animal no ambiente mencionado se deve ao quê? Aqui na imagem consegue observar alguns organismos que estão ali vindo, né, para regiões mais superficiais. Qual a alternativa? Por que esse comportamento desses animais se deve ao quê? Qual alternativa vocês marcam? A, B, C, D ou E? Lembra que eu falei do processo ainda agorinha? O esgoto ele vai causar o quê? Eutrofização é a quantidade de esgoto que vai dificultar com que eles realizem o quê? Estou acompanhando os comentários de vocês. Está correto, letra D. A restrição de oxigênio, que obriga a buscar os gases na interface. Por quê? Porque se as algas estão sendo afetadas ali, está a quantidade muito grande de esgoto, consequentemente, aqueles animais eles não vão conseguir realizar a respiração de forma adequada. Então, por isso que eles acabam vindo para a superfície. E, consequentemente, na superfície eles não conseguem se adaptar tão bem e acabam morrendo. Então, a alternativa é a letra B, restrição de oxigênio que obriga a buscar gás na interface. Então, toda vez que eu vi eutrofização, associe com esgoto. Outro assunto é botânica, gente. Botânica, que a gente vai ter, é o básico da botânica. A botânica, a gente tem o quê? A gente tem as algas, que são os ancestrais, e a gente vai ter as plantas, que elas vão ter uma diferenciação entre si. A gente vai ter as briófitas, que são plantas que não possuem semente, elas não têm vasos condutores e não produzem fruto, não tem fruto. Aí vem a pteridófita. A pteridófita é representada pelas samambaias. Elas têm ducto de condução de nutrientes e seiva. Aí a gente tem as gimnospermas. As gimnospermas são plantas que começam a surgir semente. E aqui a gente vai ter as angiospermas, que são plantas com flores, frutos e sementes. Então, a primeira, briófita, elas não possuem vasos, elas não têm semente e nem frutos. Também não tem sementes e nem fruto, porém ela tem o que chamamos de ducto de condução. Aqui ela só tem fruto, só tem semente, na verdade. Ela não tem fruto, nem flores, só semente, gimnosperma. E as angiospermas, ela começa a aparecer as flores. Como é que cai no Enem? Ele pergunta o seguinte, Enem 2023. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transcrição ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que a tornaram independente da água. Esse fator permitiu a maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-la em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Vamos lá. Deixa eu explicar rapidamente como é para vocês, como é que funciona. Ele está falando que teve uma evolução dessas plantas, desse ambiente aquático para o terrestre. Mas por que eles saíram dessa transição do ambiente aquático para o terrestre? Principalmente porque as plantas elas começaram a evoluir. Né? Não é que elas evoluíram assim, ou seja, uma é melhor que a outra, não é. O que acontece? Elas começaram a se adaptar àquele determinado ambiente. O que aconteceu? Elas tiveram como característica, né,
estrutura que facilitasse a entrada e saída de água. Consequentemente, é a resposta letra D, tubo polínico. Não é fruto. Qual é a estrutura possibilitou a independência da água? Ou seja, são espécies que conseguem armazenar a quantidade de água, passando ali pelo xilema, floema, graças ao tubo polínico. Então, questões que vão cair sobre botânica não são tantas como ecologia, mas sempre que cair questões relacionadas à botânica, vai ser relacionada a, por exemplo, ao desenvolvimento, porque que algumas plantas possuem mais estruturas, ou seja, estão mais adaptáveis do que outra. Então, a gente ter essa escala. Primeiro, a gente vai ter as briófitas, que vão ser plantas mais ali simples, aí vem as pteridófitas, e começa a gimnospermas, né? A gente tem a gimnospermas e as angiospermas. Gimnospermas são as plantas que vão possuir semente. A gente tem a gimnosperma, que vai possuir semente, fruto e flores. Então, as questões que vão cair, provavelmente, se cair, vai ser relacionada a essa questão, né? De como essas plantas, elas se desenvolvem entre si, a diferenciação entre as outras. Outro ponto que pode cair é a evolução, gente. Lamarck e Darwin. Quem foi Lamarck? Lamarck, ele falava de uma teoria que chamava a lei de uso e desuso. Lamarck falava o seguinte, que a girafa, ela só tinha o pescoço grande porque ela fez o uso desse pescoço para conseguir pegar a maçã. Então, com o passar do tempo, de tanto ela aumentar o pescoço para pegar a maçã, a girafa começou a ter o pescoço grande, chamada de lei de uso e desuso. E ele falava que essa característica ela era transmitida para os seus descendentes. Então, lei de uso e desuso. Lembro da girafa. Lamarck falava que a girafa só tinha um pescoço grande porque ela tinha um pescoço pequeno, começou a utilizar esse pescoço e ele ficou grande. Assim que ele diz na teoria dele. Só que vem um outro cara, que é Darwin, que fala que as espécies elas evoluíram porque o indivíduo mais adaptado ao ambiente sobreviveram e transmitiram características ao descendente. Por exemplo, eu vou ter um pássaro. Só que o que acontece? O fruto que tem naquela região é um fruto que precisa de um bico mais grosso, né? Então, as espécies que tinham bicos finos não sobreviveriam. Só sobreviveriam aquelas espécies que tinham um bico específico para quebrar aquela semente. Então, Darwin falava o quê? Que os mais aptos sobrevivem ao ambiente, e os menos aptos iam morrer. Diferente de Lamarck. Lamarck falava que aquela determinada característica ela era repassada para outro indivíduo depois de você tanto usar ela, como é o caso da girafa. Então, o que Darwin fala? Darwin fala da variação. Os seres vivos de uma espécie não são todos iguais. Ou seja, vai haver uma luta pela sobrevivência. Eles vão competir entre si por comida, espaço, parceiros sexuais, né? E vai ocorrer a seleção natural, que é como eu disse para vocês. Os mais aptos ao ambiente sobrevivem melhor. Ou seja, se aquela sua característica ela é apta para aquele ambiente, você vai sobreviver. Se não, você não vai sobreviver. E essa característica ela vai ser vantajosa para os filhos, ou seja, vai ser repassada para aqueles filhos. Então, Lamarck falava a lei de uso e desuso, lembra do pescoço da girafa, e Darwin falava daquela característica, ou seja, quem é mais apto, ou seja, quem tem aquela característica para aquele determinado ambiente, torna mais apto. Quem não tem acaba morrendo. Como é que isso cai? Moradores de Brocos, bairro de São Paulo, perdem um sono com som alto, constante e intridente. O barulho é causado por anfíbios anúrios trazidos do Caribe da espécie Euler. Essa espécie científica, que tem tamanho um pouco maior do que um grão de feijão que encontraram na capital, um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais no jardim das casas. O que acontece? Ao emitir o som intridente, esses anfíbios letra A, B, C, D ou E. Ó, tá acompanhando vocês aí, ó. Letra E.
atrai fêmea para o acasalamento. Quantos anfíbios eles liberam é uma questão de adaptação, gente, né? Ou seja, quanto o canto ele é mais alto, mais chamativo, ele atrai as fêmeas. Então, ele atrai a fêmea para o acasalamento. É uma questão de adaptação. Você pode observar quem é os anfíbios, quem é os anuros. É os tapas, rãs, pererecas. Então, quanto mais alto eles cantam, eles vão atrair a fêmea para o acasalamento. Ou seja, é um processo de seleção natural que Darwin comentava. Ou seja, se eu não me destacar dentro da natureza, eu não vou conseguir produzir descendentes e, consequentemente, eu vou ficando para trás. Então, ou seja, é um processo que ele atrai fêmeas para o acasalamento. E o outro assunto que todo ano é certeza cair é vírus e vacina, ou seja, a produção de medicamentos. Falando um pouco sobre vírus e vacina, gente, para a questão. Aqui a gente vai ter a estrutura do vírus. Ó, o vírus, ele é considerado um ser que é chamado ser vivo ou não. Muitos estudiosos falam que é considerado ser vivo, outros falam que não. Eu considero o vírus como um parasita intracelular obrigatório, que é como os livros trazem. O que é parasita intracelular obrigatório? Significa que o vírus ele precisa estar dentro de um indivíduo para sobreviver. Se ele não estiver dentro de um indivíduo, ele não sobrevive. Ou seja, o vírus ele não é um ser vivo, porque sozinho ele não consegue, né, ter ali o seu funcionamento. O vírus, muitos dizem que ele é um ser vivo porque ele tem material genético. Quem tem material genético é considerado ser vivo. E como é essa estrutura? O vírus ele vai ter, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai ter um envelope. Dentro desse envelope ele vai ter o material genético e ele vai ter um capsídeo que protege esse material genético. Como é que ocorre, por exemplo, a formação, a entrada do vírus dentro da célula? Primeiramente, a gente vai ter o vírus, que ele vai se conectar ali à parte da membrana. Aí, o que acontece? Ele vai liberar esse material genético, que é nesse caso aqui, é o ciclo do HIV. Aí ele libera esse material genético. O material genético vai passar por um processo de transcriptase reversa, que é basicamente onde vai começar a produzir o que chamamos de componente do vírus. Aí esse componente vai gerar vários outros vírusinhos que vão infectar outra célula. Ou seja, ele entra na membrana, libera aquele material genético, começa a ser produzido vários outros vírus que, consequentemente, vão afetar outras células dentro do corpo. Questão. Enem 2024, ano passado, ó. A indústria farmacêutica e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em alguma dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula, que é a spike. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo a SARS-CoV-2. Ela está ligada a receptores da membrana específica das células humanas, por um mecanismo tipo de chave e fechadura. Dessa forma, o vírus entra na célula, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Nessas vacinas, essa proteína viral induz a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Lembrando o que ele fala na questão? O vírus, para ele chegar na membrana, ele vai funcionar como uma espécie de chave fechadura. O vírus vai ter a chave e a membrana vai ser a fechadura. Ele adnecta a chave, abre e libera o material genético para dentro da célula. Então, basicamente, é esse processo que acontece. O que a vacina ela faz? Estou acompanhando o que a vacina ela faz? Ela vai produzir anticorpos. Ou seja, quando você toma aquela vacina, a vacina, possivelmente, como da Covid, ela vai ter uma informação sobre aquele vírus. Então, o que acontece? Essa informação ela vai ser mandada para o seu sistema imunológico para ele produzir anticorpo, para quando aquele vírus chegar no seu corpo, começar a ter uma barreira, né? Para que ele não invada, e se ele invadir, ele não causar tantos danos. Então, a principal função da vacina é produzir anticorpo específico contra determinados vírus. Questão do Enem 2023, só para vocês verem como cai muita questão relacionada a isso.
Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez dos seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe que esse alimento pode ser encontrado na sua forma metabólica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. As estratégias citadas eram utilizadas com objeto de... Resumindo, ele pergunta, a estratégia citada era utilizada com objeto de... Essa é fácil, gente. Que doença... Aqui a gente está falando de doença, medicamento e vacina. Que doença humana que causa anemia? Que a gente precisa comer feijão, né, para evitar essa questão. Por que ele fala aqui? Ele fala do ferro. Quando a gente falar de doenças causadas por ferro, a gente está falando de anemia. Ou seja, a falta de ferro no corpo causa o quê? Causa a anemia. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que na questão ele fala que causava palidez e que antigamente colocava-se, cozinhava o feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez do filho, porque eles achavam que cozinhando na panela ia liberar o ferro, que era o essencial para complementar o feijão, e que quando a pessoa comesse aquele feijão que foi feito na panela de ferro, consequentemente, preveniria a anemia daquela pessoa, mas isso não acontece, gente. Tá? Era só o que muitos antigamente achavam. Então, quando há uma falta de ferro no corpo, a principal doença que acomete essa falta de ferro é anemia. Então, eles faziam isso justamente para produzir, para prevenir essa anemia. Em 2021, o enunciado fala, devido à sua ampla incidência aos efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana na região da Amazônia. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolver seu recurso econômico, capacidade produtiva e melhorarem sua condição de vida prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, por quê? Malária, gente. Malária, qual a alternativa que vocês marcariam? A malária é uma doença que é causada por quê? O que ela causa? Diarreias agudas, alterações neurológicas, imunossupressão, infecção viral, contagiosa. O que a malária ela causa? Coloquem a alternativa que vocês acham que é. Aqui a gente não tem como comentar de tudo, então estou trazendo questões para a gente comentar em cima disso. Ele está falando da malária. Estou vendo, acompanhando os comentários aqui de vocês. A doença constitui um problema socioeconômico para as regiões citadas, por quê? Vamos acompanhar o enunciado da questão. Devido à sua ampla incidência, a incidência, seus efeitos debilitantes. Aí ele fala, a malária é uma doença que contribui para o sofrimento da população humana das regiões amazônicas, além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolver seu recurso econômico. Quem mais quer chutar alguma alternativa aí? Por que vocês acham que é a letra C? Quem botou letra C? A gente está finalizando aqui já. O que vocês já acham que é a letra C? Tá certa, a correta é a letra C, gente, Por que é a letra C? Não é a letra B, tá marcada aqui errado. Por que é a letra C? Porque a malária, ela é causada
por um tipo de mosquito. Então, o que a malária causa? Ela não causa diarreia, está marcado aqui, ela causa principalmente febre. Malária, ela causa febre intermitente associada à fadiga. A pessoa ela fica com uma fadiga muito, muito, muito grande. Então, essa febre ela vai ser muito constante. E a pessoa vai estar tão ali desinquieta com essa febre e essa fadiga, que, consequentemente, ela não tem força para fazer nada. Então, doenças relacionadas à malária e dengue, vocês têm que estar ligados, principalmente, quase todo ano cai. Então, a alternativa correta seria a letra C, como vocês colocaram no comentário. Causa febre constante e intermitente associada à fadiga e dores de cabeça. Outra questão é a gripe, que cai muito no Enem. Ó, o que ele pergunta? A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agente causador de doença infecto-contagiosa, aumenta a imunidade das pessoas, por quê? Aqui ele pergunta a função da vacina. Não precisa nem te ler o enunciado. A vacina, o que ela produz, né? A gente já comentou sobre isso. Então, a gente consegue observar o quê? Qual é a alternativa? Opa, acabei de passando para vocês aí. Vocês acabaram de... A vacina, ela o quê? Ela é diferente daquela lá, só que o enunciado vocês observam que são questões de anos diferentes, mas que trazem a mesma ideia. O Enem, ele faz muito isso. Questões muito parecidas, mas que trazem a mesma ideia. Como vocês estão colocando? Letra E. Como a gente comentou anteriormente, ele vai estimular a produção de anticorpo, né? Então, quando chegar aquela determinado vírus, que no caso da gripe, o que o nosso sistema imunológico fala? Aqui você não entra. Se você conseguir entrar, você não vai ter o mesmo efeito que causou sem a gente aqui. Então, a vacina, ela produz anticorpos. E para finalizar, questão do Enem 2024. Ele fala assim, ó. Doenças negligenciadas são um grupo de enfermidades tropicais endêmicas que incapacita ou mata milhões de pessoas e representam uma necessidade médica importante que permanece não atendida. Comum em áreas pobres. Olha o que ele fala, que é comum em áreas pobres do mundo. A população atingida por essas doenças não possui recursos para pagar por um tratamento que exigiria anos de pesquisa. Ou seja, além de ser comum em áreas pobres, é um tipo de doença que não tem muita pesquisa, ou seja, não tem um alto investimento de laboratório. Por isso, uma parcela considerável de investimento aplicado em estudo dessas doenças vem de atividades filantrópicas. Aí ele pergunta, esse investimento filantrópico poderia melhorar a realidade de doenças acometidas pela. Qual alternativa vocês acham que é? Ele fala que é comum em áreas pobres, ele fala que essas doenças elas não são muito pesquisadas e que uma parcela por isso uma parcela considerável de investimento aplicado em torno dessas doenças vem mais de atividades filantrópicas. Ó, tô gostando de ver os comentários de vocês, letra E, né, que vocês botaram. Leishmaniose. A leishmaniose ela é causada, para quem não sabe, principalmente por um mosquito palha, que ele acaba que o cachorro às vezes está contaminado com a leishmaniose, o mosquito vai lá no cachorro, aí vai no ser humano. Por que não seria infarto? Porque infarto é uma doença que ela é bastante pesquisada, em muitos estudos para infarto. Câncer também é bastante pesquisada. E não é comum em áreas pobres, assim, muita pesquisa relacionada. Alzheimer também não seria, né? Porque tem muitos estudos, tem também tratamentos assim, que fazem, né, para tentar ali reduzir, tentar ali fazer com que o Alzheimer não acabe tendo uma maior proporção, piorando muito rapidamente. E influenza A, né? Influenza A, influenza, a gente tem muitos estudos, tem quantidade de vacina. Então, todas essas anteriormente citadas estão bastante estudadas. E há também um grande investimento, principalmente em influenza, né? Questões relacionadas a infarto, pesquisas que tentam melhorar ali
para reduzir a quantidade de infarto, tratamentos, né, para pessoas que têm uma grande chance de ter infarto. Então, a leishmaniose é a resposta, por conta que ele comenta que é comum em áreas pobres e que essa doença ela possui poucos recursos, não tem uma grande pesquisa e não tem um grande investimento em laboratório. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso aulão de biologia. Espero que com esse aulão vocês consigam ter compreendido, ter revisado os principais conteúdos que eu vi que vocês estavam bem atentos, comentando aqui. E eu desejo uma boa prova para vocês, certo? Que vocês façam uma excelente prova, que tenham bons resultados, principalmente em todas as áreas, redação, biologia, matemática, física. E eu gostaria, de, antes de finalizar, que vocês abrissem a câmera para a gente tirar um print rapidinho para me mandar lá para o pessoal do Instituto. Que a maioria não quer abrir a câmera. Pois, gente, boa noite. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail, tá?